HGBS 11, o fundo de shoppings da Red Investimentos. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 18 de junho de 2025. O fundo que recentemente se transformou em base 10, tem aí também uma movimentação em relação à venda de alguns ativos. Vamos ver então como está a situação atual dele e esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo que iniciou as operações em 2006, tem a cota patrimonial a R$ 21,59, 2,6 bi é o valor de mercado dele, a cota de mercado aproximadamente R$ 20,02, veremos adiante o valor dele atualizado, tem taxa de administração de 0,6 ao ano sobre o valor de mercado das cotas, não a taxa de performance, uma ABL própria de 245 mil metros quadrados, 129 mil cotistas. Na data que eu gravo aqui com vocês, o HGBS 11 cota no mercado secundário a R$ 19,70, fazendo um P sobre VP de 0,91, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,82%. A cota lá no mercado secundário chegou aos R$ 16,73 agora em janeiro de 2025. Desde então buscou uma recuperação considerável, inclusive chegando lá aos R$ 20,16, mas agora repousa aí aos R$ 19,70, ainda com um desconto de 9% frente ao seu valor patrimonial. A última distribuição, 16 centavos por cota, foi paga agora, no dia 13 de junho de 2025, fazendo um yield mensal de 0,8%, anual de 9,84%. O cotista, se tivesse investido R$ 1.000 em HGBS 11 há 2 anos, ele teria hoje R$ 1.140,70, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta pequena recuperação, o fundo ainda não consegue superar o CDI, superando em pequena medida apenas o IFIX, o IPCA e o Ibovespa. Então, ponto de atenção é a rentabilidade aqui do HGBS 11, porque no período ele deu 14,07%, o CDI 24,45%, o IPCA 9,54%, o Ibovespa 13,84% e o IFIX 10,96%. Então, a rentabilidade, apesar desta transformação em base 10, ela ajudou a recuperação dela aqui no mercado secundário, mas ainda não supera o CDI, estando bem aquém ainda da rentabilidade atrelada à Selic. Mas, voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta em relação aos principais destaques em relação ao monitoramento mensal da Abras, que em abril o mercado de shoppings apresentou um crescimento de 5,1% nas vendas, frente aos mesmos valores de 2024. Já em termos reais, houve uma retração de 0,4% e considerando o acumulado de 2025, há aí um crescimento nominal nas vendas de 1,8% versus o mesmo período de 2024, como vemos aqui no gráfico do relatório. Em relação ao setor em geral no Brasil, para abril apresentou uma vacância mediana de 4,9%, já em relação a março, uma vacância mediana de 4,8%. Em relação aqui aos indicadores operacionais do HGBS 11, para as vendas por metro quadrado, o fundo apresentou aí um total de R$ 1.297 em abril, o que representa um crescimento de 20,7% versus abril de 2024. Já o acumulado de 2025, as vendas apresentam aí um crescimento de 11,1% em comparação ao mesmo período de 2024, destacando que há um impacto em relação ao descasamento do feriado de Páscoa, que neste ano ocorreu agora em abril, ao passo que em 2024 ocorreu em março. Considerando as vendas acumuladas do bimestre março-abril de 2025, há aí um crescimento de 10,1% versus abril-março de 2024. Em relação às vendas totais do portfólio, elas cresceram 14,1% frente ao resultado de 2024. A vacância do HGBS 11 segue aqui em 4,7% versus 4,8% em relação a março e 7% em relação a abril de 2024. Já o NOI por metro quadrado em abril apresentou aí o valor de R$ 73,30 por metro quadrado, uma retração de 2,9% versus abril de 2024. Segundo a gestão, o resultado de abril foi aí impactado negativamente em decorrência da migração desses temas lá da Allos, ocasionando aí um atraso no reconhecimento das receitas originalmente previstas para abril, as quais foram realizadas somente em maio. Já aqui em relação aos maiores destaques do fundo, pessoal, segue lá o Shopping Jardim Sul, formando 19% aqui da carteira. Neste shopping, o HGBS 11 tem hoje
90% das participações, isto se considerar aqui o período pré-venda. Como veremos adiante, há aí uma venda em relação a este ativo. Ele tem uma vacância de 2,9%, R$ 2.142 de vendas o metro quadrado, um NOI de R$ 116,70. Nos destaques do portfólio também ficam aí o Villa Lobos com o maior destaque em relação às vendas por metro quadrado e também o NOI por metro quadrado, R$ 2.546 para as vendas e R$ 206,30 para o NOI. O fundo tem aqui no Shopping Villa Lobos 15% de participação, correspondente a 5% da carteira de todo o fundo. O destaque positivo fica lá para o Goiabeiras, que segue lá, inclusive, com um crescimento de 17% em relação ao NOI por metro quadrado e também um crescimento de 38% versus as vendas em relação ao resultado de 2024. Floripa Shopping, então, o destaque positivo, ele que corresponde a 3% aqui do PL da carteira, e o HGBS 11 tem 25,6% de participação neste imóvel. Já o destaque negativo segue lá o Goiabeiras. O fundo tem aqui uma participação de 54% nele, 1% em relação a toda a carteira. Ele que tem aí as vendas por metro quadrado no valor aproximado de R$ 400, um crescimento positivo frente ao resultado de 2024, mas umas vendas por metro quadrado aqui negativas de 14,2%, referente ao resultado de 2024. Em relação aos principais indicadores aqui do fundo para as vendas totais, ele apresentou aí um crescimento agora para 2025, chegando a R$ 1.297 o metro quadrado versus R$ 1.078 para 2024. Em relação às vacâncias, elas seguem lá inferiores do que 2024, na casa de 4,7%. Em relação à evolução do NOI por metro quadrado, chegou aqui em 2025 a 73, um resultado negativo de 3,8%, versus o resultado de 2024, que era de 76. Em relação aos fatos relevantes, como comentamos, neste mês, em 13 de junho, o fundo celebrou a alienação da fração ideal de 10% lá do Shopping Jardim Sul, num valor total aí de 63 milhões. Representará um lucro não recorrente de 3 centavos por cota, a um cap rate de apenas 7,7%. Lembrando que o Jardim Sul é o shopping que tem aqui uma maior relevância para o HGBS 11, isso porque ele tem hoje 90% de todo o ativo e alienando 10%, ele decresce essa participação lá para 80%, mas o cap rate da transação extremamente baixo, não dando nem 0,7% ao mês. Então, ponto negativo é esta venda aqui do HGBS 11 em relação ao Jardim Sul, porque o cap rate, que equivale ao retorno total da transação, é extremamente baixo. Poderia ser, no mínimo, 8%. Né? O mais provável aqui, entre 9% e 10%, se considerada a qualidade do ativo, mas esta transação é um ponto a se lamentar. Houve aqui também a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária lá em relação aos cotistas do FVPQ11, que é o Parque Dom Pedro, solicitando aí a proposta de destituição da atual administradora fiduciária do fundo e a consequente nomeação da Redding DTVM e da Redding Real Estate como nova administradora e gestora, respectivamente, do fundo. Lembrando que, em relação a esta posição, há aqui uma relação de conflito de interesses. A gestão comenta que esta decisão somente caberá exclusivamente aos cotistas aí do fundo Via Parque. Em relação a esta proposta, ela mantém o valor atual da taxa de administração e introduz uma taxa de performance de 1% sobre o valor bruto recebido em caso de venda. Em relação aqui aos destaques do fundo, também positivo, ele comenta o lançamento aqui do ETF HERT11 em parceria com o FTSE Russell, que é um dos maiores e mais renomados provedores de índices do mercado do mundo. O FTSE Russell, que é um fundo gigantesco, ultra bilionário lá de Londres, e agora formando uma parceria aqui com o HGBS 11, criando o ETF HERT11, primeiro ETF do Brasil de forma exclusivamente por fundos imobiliários de tijolos, visando aí a réplica do FTSE Russell. Então, ponto de atenção aqui, ficar atento ao HERT11 e quem sabe em algum momento poderemos realizar aqui um vídeo dele no canal. Veremos adiante. Já o segundo ponto aqui é o desdobramento de cotas que ocorreu
no dia 9 de maio, aqui do HGBS 11, se tornando base 10. Em relação ao desempenho do fundo, o resultado dele foi de 14 centavos por cota, o que ocorreu aí devido ao recebimento da parcela de earnout da terceira tranche de vendas lá de participação lá do Fashion Novo Hamburgo, fazendo um lucro de 1 centavo por cota. O fundo anunciou 16 centavos dos 14 produzidos, com rendimento referente ao mês de maio de 2025. Em relação à DRE do fundo, ele fez 19.192.000 aqui de receitas, subtraídas as despesas de 4.273.000, chegando ao resultado operacional de 16.297.000 reais, dos quais ele distribuiu 20.661.000 reais, de um resultado de 18.032.000 reais. Como comentamos, 16 centavos por cota distribuído, de um resultado de 16 centavos. Com isso, a reserva do fundo agora passa a ser de apenas 5 centavos, então ponto de atenção aqui é a reserva do HGBS 11, porque ela então era de 7 centavos por cota e agora chega aos 5 centavos por cota. Mas se considerarmos lá os 3 centavos em relação ao não recorrente da venda do Shopping Jardim Sul, é bem provável que as reservas agora chegarão aí a 8 centavos, se a gestão decidir pela não distribuição deste resultado. Já em relação ao guidance, segue lá no patamar de distribuição de 16 centavos até o fim deste primeiro semestre de 2025. Em relação à rentabilidade do fundo, para maio de 2025, considerando a aquisição de R$ 19,74 por cota, dá aí uma renda acumulada de 0,8%, um ganho líquido de 1,1%, uma taxa interna líquida de 2%, 26,1% de taxa líquida ao ano, equivalente a 202% do CDI, um retorno total bruto de 2,2%, versus o IFIX, que deu 1,4%, 154,5% do IFIX. Em relação à rentabilidade da cota ajustada por rendimentos, em todo o período, o HGBS atinge aí 811%, versus 466% do CDI desde 2006. Em relação à liquidez do fundo, lá na B3, ele segue aí com volume diário de 2 milhões e 100 versus 44 milhões de volume mensal negociado na B3. Já em relação à carteira aqui de ativos do fundo, ele tem 20 shopping centers em sua carteira, como já sabemos, 15 detidos de forma direta, 4 detidos através de cotas de outros FIIs e um detido parte de forma direta e outra parte através de cotas do West Plaza 11, representando aí 93,6% da carteira de ativos, dos quais ele detém uma participação majoritária em 7 shoppings. Lembrando que 78% aqui de toda a carteira de ativos são relacionados aos imóveis, 14,7% são aqui para os FIIs, mas ele tem aqui 2% de FIIs líquidos e 1,3% aqui de toda a carteira em fundos de renda fixa. A maior exposição está aqui para o Jardim Sul, 19%, seguido do Shopping Penha, 12%, o Parque Dom Pedro, 7%, e o West Plaza, 7%. Mas não é só. O fundo tem aqui o São Bernardo Plaza, tem o Tivoli, tem o Boulevard Shopping, tem o Vila Lobos, tem o Floripa, tem o Goiabeiras, tem o Jaraguá aqui no interior do estado de São Paulo, tem o Franca Shopping, tem o Fashion Novo Hamburgo, enfim, diversos fundos, somando aí a ordem de 20 shopping centers. Em relação à diversificação por operadores, 50% fica lá para a Allos, seguido da AD Shopping, 22%, Soul Malls, 15%, Plena Malls, 3% e o Sim, 2%. A maior exposição aqui por a região está para o estado de São Paulo, 86%. A maior exposição pela quantidade de ativos por participação segue aqui com a participação minoritária em 11 ativos, 7 deles com participação também majoritária e 2 deles com participação indireta. Em relação à alavancagem do fundo, hoje ela se encontra no patamar de 11,5%, isso porque o fundo tem 2 CRIs em relação lá ao Shopping Jardim Sul e 2 CRIs também em relação ao Jaraguá Shopping. Isso porque o principal foi adquirido de um CRI de 99 milhões em relação ao Jaraguá Shopping e junto com esta aquisição ele assumiu a dívida aí de um CRI no total de 10 milhões. O montante de toda a dívida aqui do fundo em relação aos CRIs chega na ordem aproximada de 320 milhões, tem aí um fluxo de amortizações agora para 2025 na casa de 14 milhões e 700, o equivalente a 7 centavos por cota, decrescendo lá até R$ 1,60 por cota em 2031, quando atingirá um montante de 48 milhões e 600 mil reais.
Perfeito, pessoal? De HGBS é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo, principalmente em relação aos próximos passos da gestão em relação a esta venda do Jardim Sul. Infelizmente, lamentamos aqui o cap rate da transação, que na ordem aí de 7,7%, bem baixo se considerada a qualidade do ativo, mas creio que foi uma venda realizada aí um pouco na bacia das almas para o fundo continuar mantendo o patamar de distribuição. Então, ponto negativo é esta transação por parte da gestão e vamos acompanhar quais serão os próximos passos, as estratégias da gestão, principalmente para manter esta distribuição, porque esta transação produz apenas 3 centavos por cota, o que não é suficiente para manter o patamar de distribuição na casa de 16 centavos por cota para o próximo semestre de 2025. Fechou? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Agora com 2 vídeos ao dia, o primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir uma maior interação de você, cotista, com o seu fundo imobiliário. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.